Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jocely Pantoja, sou analista técnica do Sebrae aqui no Amapá. Essa é a 6ª edição do Startup Day e totalmente online. O nosso próximo painel terá o tema Oportunidades a Novos Negócios por meio do aprendizado e desenvolvimento. E para isso teremos um timaço na moderação com Amanda Moura Walter, especialista na área de pessoas, e os nossos painelistas, Cibele Bretas, psicóloga e ex-presidente da FAGER Goiás, e Ângelo Vieira Júnior, especialista em negócios e digital. E aí, Amanda, tudo bem? É com você, fica à vontade. Ei, Jocely, muito obrigada pela sua abertura. Olá, pessoal. Quero dizer que é uma alegria imensa estar aqui com vocês nesse Startup Day. Estou muito orgulhosa de estar aqui, muito feliz. O Sebrae faz parte da minha história. Trabalhei no Sebrae durante 7 anos e então é um prazer poder contribuir com essa instituição que faz tanta diferença dentro do nosso país. Ainda mais num painel com 2 pessoas que eu admiro muito pessoalmente, profissionalmente, que são o Ângelo, que a gente já teve a oportunidade de trabalhar juntos, né? Então é um prazer estar aqui dividindo esse painel com você, viu, Ângelo? E com a Cibele também, prazer. Que é uma profissional maravilhosa, com foco em pessoas. E aí eu queria reforçar, já nesse primeiro momento, assim, o quanto que é bacana dentro de um evento como esse, né? E quando a gente pensa em startup, a gente pensa em tecnologia, por uma questão da exponencialização, transformação digital, e o quanto que é importante a gente falar de pessoas e do protagonismo das pessoas nesse processo, e de quanto que o aprendizado faz toda a diferença para esse movimento de novas oportunidades, de novas ideias e de resolução de problemas reais que estão aí no nosso mundo, né? Então, assim, é muito bom a gente ter um espaço aqui para falarmos sobre pessoas e sobre protagonismo humano. Então, eu já vou começar provocando vocês dois. Tem uma frase que eu gosto muito do Alvin Toffler, que é um pesquisador e um futurista norte-americano, e ele fala o seguinte: o analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. E o nosso tema é aprendizado, né? Como que a gente usa o aprendizado para que a gente possa se potencializar enquanto ser humano e encontrar aí soluções. Então, eu passo a palavra aí para o Ângelo. Queria te ouvir um pouquinho, Ângelo, das suas ideias sobre essa temática. O que é que você acha aí dessa frase? Faz sentido, não faz? E o que é que você tem para trazer aí para a gente inicialmente? Oi, Mandinha. Oi, Cibele. É prazer estar com vocês aqui nesse super painel, num Startup Day, né? Assim como a Amanda também tive a oportunidade de fazer parte dessa instituição que transforma o empreendedorismo brasileiro e transforma também, né, o fomento à inovação no nosso país. E, Amanda, não teria melhor frase para a gente começar o nosso painel do que essa que você acabou de citar, né? Faz todo sentido. E quando nós falamos dessa era que a gente está vivendo, dessa era que a gente está passando, e ela não começou agora, mesmo com a crise, ela vem, né, há bastante tempo, há alguns anos, pelo menos de 6 a 7 anos atrás, a intensidade, né, da transformação, tanto no ambiente laboral, óbvio, com reflexo lá fora, na jornada de experiência do cliente, tem se transformado, né? Tem passado por modificações dia após dia. E cada dia a gente ouve falar, né, nesse novo mindset, falando do ponto de vista interno das organizações, e o quanto isso transforma, né, a nossa vida e o quanto isso transforma as empresas, né? As empresas nada mais são do que grandes organizações que são compostas por organismos vivos, né, que somos nós, e, né, pessoas. E num momento como esse, a gente trazer isso para a discussão com ainda mais celeridade, né, devido à crise que a gente está passando, faz total sentido. E aí, complementando um pouco e trazendo já para a discussão essa frase, né, do como a gente pode se transformar e do como as pessoas podem transformar as empresas nesse momento, para um futurista e para um cara que é percursor na transformação digital aqui no Brasil, né, o Carlos Nepomuceno, ele fala no livro dele Administração 3.0,
que cada tipo de pessoa está em cada tipo de organização e cada tipo de organização está no seu momento, neste momento de mudança, né? Não somos todos iguais, não somos todas as empresas iguais, temos necessidades diferentes para realizarmos necessidades dos clientes diferentes que, por sua vez, né, encontraram novas necessidades nos seus dias e no seu modo de viver. Então, como isso impacta o nosso dia a dia aqui dentro, né, dentro das organizações? E quando eu falo dentro, não é dentro fisicamente, né? Nesse momento a gente está fora, mas está dentro, estamos distante, mas estamos perto. O quão que isso de termos, né, esse mindset fixo né, e muito arcaico, que se tinha muito antes nas organizações, há 10, 15, 20 anos atrás, com uma visão ainda muito clássica de gestão, né, e como nós temos hoje, que tentamos aprender e reaprender com esse mindset de crescimento, né, esse mindset de desenvolvimento para a gente poder encarar e realmente poder fazer história, né? História não só para o consumidor que está lá dentro, mas história para a gente que está aqui dentro, para a gente, para as nossas equipes, para que a gente possa atuar nessa mudança de mindset. Perfeito, Ângelo, perfeito. Achei sensacional o que você trouxe e faz total sentido. Você trouxe uma temática que é muito relacionada a pessoas e ao contexto da inovação, que é a diversidade, né? A diversidade, são diferentes mundos que precisam se conectar para que a gente consiga trazer soluções efetivas para os problemas atuais. A gente vem mesmo de um modelo da Revolução Industrial, segmentado, de silos, em que muitas vezes a gente foi podado de colocar o nosso eu para fora dentro das organizações, em que a gente precisava aprender sempre a mesma coisa e só tinha uma resposta certa. E hoje a gente está diante de um mundo em que a gente precisa dessa diversidade porque existem vários pontos de vista, existem diferentes respostas certas e a gente precisa também ter humildade para se desconectar das nossas verdades, das nossas crenças, para que a gente possa construir algo maior e algo com mais significado. Então, você traz esse elemento aí da diversidade, que eu acho que é um elemento fundamental. E aí eu queria ouvir um pouquinho da Cibele. Como é que você vê isso tudo? Você é psicóloga, né, Cibele? Trabalha aí com essa individualidade, com essa questão do ser humano, e vê o ser humano em constante processo de aprendizado, porque eu aprendo que eu mudo o meu comportamento, eu ressignifico o que existe dentro de mim e ao meu redor e eu mudo o meu comportamento, né? Então, como que você vê isso, da importância do aprendizado para que a gente possa ter oportunidades de novos negócios, e eu até amplio, gente, de novos negócios e oportunidades na vida, porque o aprendizado, ele é transformador. Cibele. Bem, primeiramente, quero agradecer e dizer que eu estou muito honrada, Amanda e Ângelo, de estar aqui com vocês, dizer que é um prazer enorme. Você falou, Amanda, que o Sebrae fez parte da sua história, né? Ele faz parte da sua história, ele também faz parte da minha história, porque enquanto presidente da Associação de Jovens Empreendedores aqui de Goiás, o Sebrae foi um grande parceiro que eu tive, e atualmente eu também atuo como consultora do Sebrae Goiás e estou na coordenação de um projeto lindo que é de empreendedorismo feminino, né? Eu sempre acreditei no empreendedorismo, assim como a educação, o esporte, a cultura, como uma ferramenta de transformação social assim magnífica. E assim, nesse processo de tudo que está acontecendo da pandemia, eu acho que a gente sempre, a Elis Regina fala na música dela, né? O novo sempre vem, e dessa vez ele veio, assim, nos pegou de rasteira, porque na maioria das vezes a gente tem a oportunidade de mudar em algum ponto, né? Eu escolho mudar de lugar, mudar de endereço, ou mudar de trabalho, fazer uma transição de carreira, ou mudar de status no meu status civil, mas dessa vez a gente mudou tudo e a gente está tendo que aprender com muito mais celeridade, né? Nós estamos sendo forçados a aprender. E eu acho que não é um dos processos para a gente pensar nesse aprendizado, nesse novo formato de aprender, a gente olhar lá no início de tudo, assim, não que eu digo que a gente tem que contemplar o erro, mas a gente tem que entender que as grandes conquistas que a gente fez
na vida, de andar, de falar, a gente errou, ninguém sai andando, ninguém sai caminhando, teve o erro no processo, e muitas vezes a gente foca lá no que já está perfeito, no que está pronto, então a gente jamais pode se esquecer dessa nossa condição humana, a gente só acerta totalmente quando a gente respeita adequadamente esse processo aí do aprendizado. Eu digo isso porque eu, além da consultoria do Sebrae, eu conduzo grupos terapêuticos e o meu foco na clínica de psicologia são mulheres, né? E eu vejo essa síndrome da mulher, a maioria das mulheres que chegam, às vezes para mentoria ou até para o processo terapêutico mesmo, chegam com ideias, porque eu tenho muito esse vínculo do empreendedorismo, então me procuram para novos negócios, para novas possibilidades, chegam com ideias maravilhosas, mas o medo, né, do erro, o medo de se colocar nesse processo do novo, muitas vezes atrapalha essa mulher ou quem quer que seja o empreendedor de colocar essa ideia fantástica no processo, né, na ativa. E eu falo muito para ele, para quem me busca e para todos os grupos que a gente mentora, eu falo, gente, a gente não pode esquecer que não tem nada pronto. Nós estamos aprendendo, a gente, por mais tecnológico que seja o seu negócio e a solução, o que a gente não pode esquecer é que nós estamos lidando com gente erra, o nosso negócio também, a gente não vai acertar de primeira, a gente tem que se abrir para esse processo e assim, acolher tanto os nossos erros, o nosso processo de aprendizado, quanto do outro também. Então, acho que estamos aí todos para aprender e temos que saber que, eu falo que, e a gente tem que estar disposto a pagar o preço. Eu tenho uma pequena de 3 anos e meio e eu sempre brinco com ela, eu falo, olha, só machuca quem brinca. Então, às vezes ela começa, ai, tá doendo, e ela mesma já fala, só machuca quem brinca, né, mamãe? Então, se a gente quer aprender, a gente tem que estar disposto a machucar e dando errado uma vez, a gente levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Perfeito, sim, perfeito. Você trouxe uma questão aí que eu acho que é muito relevante e que tem tudo a ver com pessoas, tem tudo a ver com gestão de pessoas, que é o erro, e aí eu vou falar um pouquinho de cultura, e vou trazer essa temática aqui para vocês, porque quando a gente fala de aprendizado, eu tenho convicção que é só por meio da educação que a gente vai conseguir transformar o nosso país, transformar o mundo, né? Não existe outro jeito. A gente precisa, quando a gente estuda, quando a gente se conecta, o mundo abre, a gente viaja, ainda mais nesse momento em que a gente não pode viajar fisicamente, né? A gente viaja sem sair das nossas casas, sem sair de lugares seguros que a gente precisa até hoje em função dessa questão da pandemia. Quando a gente pensa dentro do contexto organizacional, em função dessa herança e da Revolução Industrial, a gente ainda tem uma lógica de não errar, né, de que o erro não é tolerado, eu preciso acertar, e eu preciso acertar rápido, eu preciso acertar de primeira. Às vezes a cobrança, isso é legal dizer, às vezes a cobrança ela está muito mais na gente do que no outro, muito mais na gente do que no outro, né? E aí a gente vai construindo esse círculo vicioso aí de cobrança. E dentro dessa lógica, a gente precisa pensar em organizações, em startups que tenham uma cultura de inovação. E essa cultura de inovação, ela passa por a gente reconhecer que somos humanos, somos vulneráveis e, portanto, sim, podemos errar, isso pode acontecer e está tudo bem, né? Você erra rápido e você acerta para você poder fazer uma entrega de valor. E tem um conceito que eu gosto muito, que é o conceito de segurança psicológica. E aí passa por pessoas, que é o quê? O que é essa segurança psicológica? É eu poder ser quem eu sou, na minha totalidade, na minha amplitude. É eu não ter medo de colocar as minhas ideias, de colocar as minhas opiniões, as minhas percepções, porque eu sei que eu estou num ambiente em que eu sou respeitado, e eu sou acolhido. Então, queria ouvir um pouquinho de vocês, se isso faz sentido, como que tem sido, Ângela, trabalhou aí em grandes empresas, em grandes corporações, e assim, né, com esse processo de empoderamento feminino, de engajamento de grupos, como que vocês veem essa questão da cultura, como que foi a experiência de vocês com relação a essa questão da psicológica, o que vocês veem hoje na realidade de vocês, organizacional, de consultório, de condução de times? Perfeito, eu acho que
para começar um pouco, Mandinha, a gente respondendo um pouco disso, essa interação, essa fala ela é muito pertinente, né? Primeiro que a gente tem boa parte das nossas organizações ainda entrando no processo de né, de transformação. Muitas delas não são bimodais, a maioria não são startups, né, enxutas, a maioria são empresas tradicionais, e essas culturas, de fato, elas estão enraizadas nesse processo que é cultural, né, das organizações e do mercado como um todo. E aí, trazendo um pouco mesmo para a pele, né, para a vivência, para a experiência, eu sou um cara muito novo, né, então, desde o início do processo como um todo, quando comecei aí a assumi meu primeiro cargo de gestão ainda no Grupo Gouveia de Souza, eu tinha 18 anos, né? Isso é um choque para a organização de uma forma muito grande, né? Depois no Sebrae, quando assumi o cargo, né, com você, que a gente trabalhou juntos no Nacional, assumir uma gerência com contingenciamento nacional aos 21 é um choque muito grande, né? Poxa, e assim por diante. E não é só a diversidade de gênero, né? Não é só a diversidade de etnia. A gente tem uma questão de diversidade geracional, a gente tem uma questão de diversidade psicológica, a gente tem uma questão de diversidade para lidar dentro do ambiente interno, né? Tanto no externo, mas dentro do interno nas organizações, que é muito grande. Mas, assim, o respeito, né, pela convivência e pela diferença do outro, como fator complementar para a gente conseguir gerar valor e gerar resultado dentro dessa organização, e aí a gente só consegue gerar resultado que é sólido, resultado que é de verdade e que vai aparecer para o cliente aqui fora quando essa diversidade ela é garantida lá dentro, né? Tem uma frase muito interessante de uma matéria do Run IT que falou o seguinte: o que é liderança? É justamente pensar o que a liderança não faz. E aí eu complemento com um pouco de uma outra matéria que eu gosto muito do GPTW, né, do Great Place, que falava o seguinte: as transformações digitais dentro das organizações, né, é justamente a falta pelo respeito e pela convivência dessas diversidades. Então, não é um processo fácil, né, mas também não significa dizer que as empresas vão ser dominadas por aqueles que são novos e que têm mentalidade de startup enxuta. Não é isso, né? A gente está falando de uma convivência dessas gerações e dessas diversidades dentro do ambiente organizacional para a gente poder gerar valor nessa jornada aqui dentro, né? E fica cada vez mais gente de uma coisa: essa mudança desse comportamento interno é o que vai de fato definir o jogo para o valor que a gente enxerga aqui fora. A gente, enquanto consumidor, até emendando num outro gancho, para depois a gente continuar, é o seguinte: aquelas empresas que não conseguirem resistir ao tempo, né, que não conseguirem resistir a esse processo de crises e de cenários incertos e de cenários onde a gente vai ter que aprender muito rápido, como você estava falando, de ser quem a gente é. E eu complementaria com um terceiro ponto, que é esse valor e esse significado de competition, né, de cooperação, da gente poder se relacionar em rede, tanto dentro como fora. Esse valor não vai estar nítido aqui dentro. E se isso não está nítido, se isso não é de verdade, se isso não é genuíno, isso vai estar na jornada de consumo aqui fora e com certeza isso perde valor. Perfeito, perfeito. E você, Si, que contribuições que você traz aí para a gente sobre essa temática da cultura, né, e da conexão das pessoas com esse novo jeito de fazer e com essa nova forma de aprender que envolve poder errar e recomeçar e tá tudo bem nesse processo? Quando você traz, Amanda, essa temática da segurança psicológica, eu não a vejo que se não sustentada em dois pilares, que é a empatia e o respeito, né? Tem situações em que eu consigo trabalhar a empatia, eu consigo me colocar no lugar do outro, mas tem dores que estão muito distantes da minha realidade e que eu, no mínimo, preciso respeitar. Eu participei há pouco tempo atrás de uma roda sobre empoderamento feminino, e tinha uma negra em que ela falava assim: olha, você não sabe o que é eu não poder ir num supermercado de chinela havaiana, porque todas as vezes eu sou abordada
como se eu fosse roubar o supermercado. Eu falei, eu não consigo pensar nisso, porque eu vou no supermercado sem pensar na roupa que eu vou, talvez por ser branca. Então, eu, no mínimo, respeito essa posição dela. Então, acho que quando a gente fala de segurança psicológica nas organizações e onde quer que seja, eu trabalho em cima desses dois pilares, que é a empatia e o respeito, e eu falo que a empatia e o respeito são são as ferramentas de reconexão com a paz mundial. Enquanto eu não aprender a me colocar dessa forma, eu não consigo estabelecer uma paz em qualquer lugar. E aí a gente fala, mais uma vez, da educação de base, tanto na educação emocional, psicológica, na educação cultural, em que eu, como mãe, como educadora de uma geração, de um membro, ou 2, 3, das gerações futuras, permito com que a minha filha erre, né? Permito com que ela tente, permito com que ela tenha, óbvio, dentro dos padrões e dentro do que está dentro da idade dela. Quando eu incentivo, eu sei que você consegue, né? Diferente de eu falar, não pula porque você não dá conta, não pula porque isso não é para você. Se eu incentivo, empodero e estimulo com que ela vá além, ela com certeza vai testar e vai entender quais são os limites dela. E aí a gente traz isso para o âmbito escolar. A gente, infelizmente, tem uma escola que fala sobre inovação, mas não inova em nada, né? A gente tem uma dificuldade aí, o professor fala sobre inclusão, a gente fala sobre subjetividade humana, fala sobre o diferente, mas não acolhe o diferente. Né? Todo aluno que tem um QI um pouco mais elevado, ele é uma criança que tem déficit de atenção. Por que ele tem déficit de atenção? Porque ele faz em 15 minutos, o restante da turma está fazendo em 50, ele começa a conversar, a professora que formou-se em pedagogia na década de 70 e 80 não dá conta dessa criança. A nossa escola hoje não estimula o inovador, ela não estimula a criatividade, infelizmente, né? Então, quando a escola tradicional, a nossa escola, infelizmente, ela não está pronta para absorver o aluno inovador, a mentalidade inovadora. E isso prejudica muito, né? Eu tive já a oportunidade de morar tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e trabalhei em Londres e na Georgia, em Atlanta, e, assim, é impressionante como os jovens, eu tive um time de jovens nos 2 lugares, como os jovens são muito mais ousados, como os jovens não têm medo de errar, porque isso é da cultura deles, né? E eu falo que nós, brasileiros, a gente tem que ensinar para os nossos alunos, a gente tem que ensinar para os nossos filhos que tudo bem errar, que tá certo, que faz parte do aprendizado e que a chance dele ser uma pessoa criativa, inovadora, errando, é muito melhor, né? Por quê? Por mais que a matéria seja dada, né? Se a gente fala que nenhum dos dedos das mãos são iguais, quando eu trato de irmãos, né? Eu sou a caçula de 3 irmãs. Nós tivemos a mesma educação e nós temos capacidade cognitiva totalmente diferente. Nós temos inteligências complementares, né? Agora, se eu aceito só o meu modelo de inteligência e se eu não respeito que a outra tem uma organização, um padrão cognitivo diferente, uma organização diferente da minha, uma organização mental diferente da minha, eu não estou pronta para o novo, né? E eu acho que as organizações que não entenderem isso, que de repente o meu horário de produtividade é diferente, essas organizações que não abrirem para a possibilidade de trabalhos em horários diferentes, de resultado por entrega, estão fadadas ao fracasso. Às vezes elas perdem talentos porque um talento não consegue se adequar no horário padrão, né? No famoso horário comercial. E ela está perdendo um grande gênio aí, né? Muito legal. Mandinha, me permita só pegar aqui um pouco dessa fala da Cibele, que é muito isso, né? A gente traz, por exemplo, para o ambiente das escolas, e no nosso país a gente pode replicar, né, não só no nosso país, mas no mundo também, a mesma situação, tanto para as universidades como para as organizações, né? E aí vem sim um período global de transformação digital.
né, com tanto gás, né, isso já vem há alguns anos, em que tanto as empresas, como as escolas, como as universidades, elas se viram forçadas pelos fatores externos, né? Então, assim, não há-se oportunidade para aquelas empresas, para aquelas escolas, para aquelas universidades que não mudarem, né? É tanto que se enxerga uma questão, às vezes, de querer dar ali um banho de marketing muito superficial para falar que está envolvido com a transformação digital, para falar que está envolvido com a transformação social, para falar que está envolvido com uma mudança, né, comportamental, cultural, e se não for genuíno, eu volto a repetir o que eu falei agora há pouco, fica muito nítido aqui fora, né? E assim, tanto por um fator de tamanho global, né, que veio com toda a transformação digital, por N fatores, como pela transformação de comportamento que essa transformação digital gerou, né? Então, quando você vê as pessoas indo atrás do conhecimento em escolas que não são tradicionais, em universidades que não são tradicionais, até então não eram tradicionais, porque ali existe valor, né? Onde a gente pega que todas as pessoas que estão nascendo de 2017 para cá, quase 70% vão trabalhar em profissões que ainda não existem, aonde essas escolas estão, aonde essas universidades estão, aonde essas empresas estão, né? Para a gente poder falar assim, ó, peraí, né? Não vai ter vez para você. Muito legal isso que vocês estão trazendo, gente, porque eu acho que a gente entra de fato na questão do aprendizado, que é um aprendizado que ele acontece no decorrer da nossa vida, o lifelong learning, e ele acontece em qualquer lugar. E enquanto a gente não colocar esse aprendizado como prerrogativa para o nosso sucesso pessoal, profissional e para o sucesso das organizações, e a gente não construir dentro das organizações culturas de aprendizado, a gente não consegue chegar lá do outro lado. Eu concordo totalmente quando vocês trazem essa questão da educação. Eu tive agora há pouco tempo no Vale do Silício e eu visitei um lugar lá que é um laboratório. E o cara, o que fundou, ele é um brasileiro, ele é de Goiânia, viu, Sim? E ele fundou isso lá, ele já quebrou muita cabeça, ele já foi homeless, mas ele tem um sonho, né? Porque o empreendedor, ele vem com um sonho, com um propósito de transformação. E aí ele falou o seguinte, eu montei esse laboratório, então é um laboratório, é um ambiente maker, ele se conecta com pessoas, referências de diferentes áreas, ele disponibiliza o equipamento e os alunos são atraídos para lá porque eles conseguem construir uma educação, um processo de aprendizado com significado. E você pode fazer o que você quiser, é o seu projeto que a gente vai realizar aqui, a gente dá as condições. E esse cara, gente, ele fala o seguinte, eu vou concorrer com as grandes universidades. Eu achei simplesmente o cara sensacional. Eu falei, cara, ele tem uma visão fantástica, porque é isso, né? É esse aprendizado com significado, esse aprendizado maçante, esse aprendizado que te inibe enquanto ser humano e que não te expande, que quer colocar todo mundo dentro de uma caixinha. As novas gerações, elas não toleram mais isso. E mesmo que elas tolerassem, não é isso que vai causar a transformação que a gente precisa ver dentro das organizações, qualquer que seja essa organização, uma startup, um empreendimento mais tradicional, uma grande empresa, uma média empresa. E aí, falando de humanidade, eu vou trazer um dado para vocês, eu não sei se vocês conhecem esse dado. Em 2019, o LinkedIn fez uma pesquisa sobre quais são as competências que são mais valorizadas pelos profissionais. Quais foram as competências mais demandadas em 2019? LinkedIn, rede profissional, ouro, né? Os dados que estão ali são ouro. A gente precisa fazer também essa coisa do analytics fluir dentro das organizações, dentro da nossa vida. E aí, quais foram as competências? As soft skills, as competências socioemocionais. Então, 57% dos líderes falaram, o que eu busco são colaboradores que tenham soft skills, que tenham competências socioemocionais, ou seja, que saibam trabalhar em equipe, que trabalhem no autoconhecimento. A Si trouxe, né, a questão da empatia, da colaboração, da conexão com o outro. É isso que eu estou buscando. E aí, tem uma pesquisa da Deloitte de 2017 que mostra o seguinte, só 1% das pessoas colocam as soft skills nos seus perfis do LinkedIn. O nosso foco, a gente fala muito do soft, mas quando a gente vai escrever, a gente fala do hard ainda, né? A gente fala do técnico. E eu não estou querendo dizer que o técnico ele não é relevante, ele é importante,
Mas quando a gente traz o aprendizado, eu acho que isso é importante para esse painel, né? Oportunidades de novos negócios por meio do aprendizado, a gente vai conseguir encontrar essas oportunidades quando a gente se conecta com o soft. Porque o soft, e a Cibele trouxe isso muito forte na fala dela, é você olhar lá para o outro lado e você ver que tem uma pessoa que tem um problema, é um ser humano. O Ângelo trouxe isso no início, né? São organizações, são feitas por pessoas para resolver problemas de pessoas. E para isso a gente precisa ter as nossas soft skills desenvolvidas. Então, eu queria que vocês falassem para mim aí, o que vocês podem dar de dicas aí, já que a gente está falando de aprendizado e desenvolvimento, quais seriam as competências? Tem várias soft skills, mas o que vocês podem dar de dica aí para quem está assistindo a gente? Quais seriam as grandes competências, né? Se a gente pudesse, cada um de vocês pudesse definir duas, quais seriam as duas grandes competências, as grandes duas soft skills que vão fazer a diferença aí para que a gente consiga ter novos negócios de sucesso, exitosos e resolvendo problemas aí na nossa sociedade e no nosso país. Nossa, acho que muito bacana, né, essa fala que a Amanda trouxe, porque casa muito, de fato, com o momento, né, casa principalmente com esse momento difícil de crise que a gente está passando. O primeiro comportamento, assim, não falando da soft skill, mas falando do que a gente está enfrentando aqui, as organizações que não estavam preparadas, por exemplo, para trabalhar no home office como agora, né, estão aí apertadas e tentando transformar um dia a dia e uma rotina de trabalho um por cima do outro, né, com grande risco de invasão desses dados, sem devido planejamento, sem a devida segurança da informação. Então, se não estavam preparados, se não estavam nesse processo de visão de futuro, de readaptar esse ambiente interno dentro da organização, como que essas organizações elas estavam falando do comportamento de consumo para refletir aqui fora, né? Só para casar um pouco, Amanda, do que você estava falando, a inteligência artificial e essa transformação digital traz dois pontos muito importantes. O primeiro deles é que nós precisamos colocar dentro da inteligência artificial a sensibilidade. E o segundo aspecto é a humanização, né? Então, assim, não tem como a gente fugir do capital humano dentro disso. Né, as principais características, as principais competências, os principais comportamentos que nós vamos valorizar, que as empresas estão valorizando cada vez mais, são soft skills. Por quê? Né? Porque, óbvio, né? Porque, cara, a gente sabe que o que é automático, a gente sabe que o que é automatizável vai ser automatizado, a gente precisa aprender a gerar valor com isso. A Amanda trouxe aqui dos analytics, a gente precisa gerar inteligência, softwares, né, ferramentas que somente geravam produção, que somente geravam um resultado, mas como? Para quê? Por quê? Né? Quem são essas pessoas que consomem isso? Quem são essas pessoas que produzem isso? Então, cara, a gente precisa ter muito jogo de cintura para poder lidar com tudo isso. A primeira soft skill, Amanda, que eu considero muito importante, resiliência, assim, pau no gato, sabe? Jogo de cintura, resiliência. A gente precisa encarar esses ambientes que eu falei agora há pouco, que mudam radicalmente todo instante. Eu preciso encarar as lideranças que são diferentes, eu preciso encarar um ambiente corporativo interno que é totalmente diferente. Eu, como empresa, da mesma forma como eu não posso encarar o meu comportamento humano aqui dentro de forma igualitária com a administração clássica, com a administração industrial, eu também não posso encarar a produção do meu produto, da minha matéria-prima lá fora igual. Eu não posso obrigar um cliente a comprar, eu não posso mais fabricar aquilo que eu achava que era interessante. Eu preciso atuar em cima da necessidade. Então, a gente precisa aprender a lidar com esse ambiente, né, que não é flexível, às vezes é flexível, e a gente precisa se adaptar a isso. Acho que a segunda soft skill assim, que eu considero muito importante para mim, como ser humano e para os meus times, para as pessoas que quando eu vou entrevistar em qualquer empresa que eu estou, em qualquer grande empresa, protagonismo. As pessoas precisam ser protagonistas, as pessoas precisam assumir a rédea das suas carreiras. Você não pode ser alguém empregado, você tem que ter a consciência que você é empregável. Nós somos uma marca, a gente precisa saber aonde a gente quer chegar, a gente precisa saber qual é o nosso propósito de vida, a gente precisa saber o que a gente quer transformar, qual é o legado social, qual é o legado cultural que nós queremos deixar na vida das pessoas. A gente precisa pensar de forma exponencial. Então, o que eu quero fazer?
E eu preciso ter isso em mente para quando eu chegar dentro de uma organização ou quando eu estiver colocando a minha, porque eu não sou obrigado a ser só empreendedor quando eu tenho uma startup, né? A gente pode transformar as organizações dentro do ambiente interno, e aí por isso que vem a característica do intraempreendedorismo, que é até outra soft skill, mas assim, a gente precisa ser protagonista para assumir esse jogo, né? Muito legal. E aí, Si, pega essa bola aí e fala pra gente. O que você acha? Quais são as 2 grandes competências? O que você acha dessas reflexões? Olha, acho que a pessoa que não tem espírito colaborativo está fadada ao fracasso, né? Eu acho que se a gente entende que do momento em que para eu nascer até o momento em que eu me desligo da matéria, eu preciso de alguém. A nossa essência, nós somos seres sociáveis. E eu preciso aprender a lidar com pessoas. Isso é uma coisa, isso é uma necessidade urgente. E por que a gente está tendo dificuldade de relacionar no meio social? Esses dias eu falei, acho que a pandemia está nos dando uma excelente oportunidade de aprender a conviver no social. E alguém me perguntou, era uma apresentação online também, alguém me perguntou, mas nós estamos isolados. Eu falei, mas a gente aprende a ser social em casa. A nossa família é o nosso primeiro núcleo social. E aí a gente tem visto pais que desistem de dialogar com os filhos, né? O Ângelo trouxe uma temática que é super importante, que é o protagonismo. Normalmente, quando fui buscar uma escola para minha filha, eu fiz questão de buscar uma escola em que priorizasse o protagonismo do aluno. Então, uma vez por semana, tem um aluno que vai fazer a oração da escola, que vai lá na frente, que ensina desde cedo a falar em público, que permite com que ela erre, é óbvio, ela tem 3 anos e meio de idade, mas que crie espaço para que ela seja protagonista. Então, isso é uma preocupação muito grande que eu tenho, porque isso é na educação, tanto da escola, quanto na educação de casa mesmo, na educação familiar, né? Então, pensando que a nossa família é o primeiro núcleo social e que nos núcleos secundários, trabalho, escola, enfim, eu vou normalmente levar todas as experiências, né, todas as crenças e aprendizados que eu tenho no meu primeiro núcleo social, faz-se cada vez mais necessário a prática do diálogo em casa, né? O empoderamento dos filhos, você pode, você vai, né? Aquela coisa, eu lembro como eu fiz teatro, juntava os primos, como eu brincava de teatro, de circo, a gente sempre estava aprendendo, sempre estava, às vezes, esses dias eu estava conversando com umas mães, eu falei, a Maria vai entrar na dança quando tiver idade, mas você vai ser bailarina? Que não seja, mas ela vai ter a oportunidade de uma vez por ano a fazer uma apresentação, ela vai lidar com o público, ela vai aprender a lidar com o nervosismo, com a ansiedade, enfim, eu preciso expor essa criança desde cedo a situações inusitadas, né? Porque eu aprendo, eu me empodero, eu aprendo a ser protagonista de acordo com os estímulos que eu tenho na minha infância, né? Hoje a gente tem visto, eu atendo de 16 acima, né? Os jovens estão totalmente sem resiliência, né? A gente perde culturalmente quando a mulher sai muito de casa para trabalhar, os pais começam a entregar materialmente muito mais do que esses filhos precisam, né? E poupar os filhos de todo e qualquer sofrimento. A professora, muitas vezes, meu marido é educador, eu venho de uma família de educadores. O professor, o diretor, o coordenador chama na escola, o pai briga com a professora, porque o aluno, né, a professora está chamando a atenção do aluno, tem que chamar, tá errado, tem que coordenar. Então, os pais, muitas vezes, poupam tanto as crianças e os adolescentes das frustrações, que ele não aprende a ser uma pessoa, não aprende a lidar com a frustração, né? Há pouco tempo atrás, tive uma paciente que terminou o primeiro namoro e uma tentativa de suicídio aos 17 anos. Quem nunca levou um pé na bunda, né? E aí, se ela está com dificuldade de lidar no campo emocional, imagina se ela vai ter coragem de abrir um negócio, né? Se ela vai ter coragem de colocar uma ideia em prática. Então, a gente pensar nesse processo lá na educação, acho que trabalhar o espírito coletivo, e aí desde o núcleo familiar, desde o núcleo escolar,
e por aí vai. E eu acho que a capacidade, o espírito empático também. Acho que a empatia é uma característica indispensável. Como eu disse, eu considero a empatia a nossa reconexão com a paz universal. Enquanto nós não aprendermos a nos colocar no lugar do outro, a tentar minimamente compreender a dimensão da dor que o outro sente, eu não consigo nem pensar no meu negócio em soluções para o outro. Né? Então, eu brinco assim, tem 2 farmácias que eu consumo. Eu sou uma mulher com vida ativa, mãe, esposa. Eu falo que eu não sou da zona de risco da pandemia, mas eu sou da zona de estresse. Porque, assim, eu trabalho casada com filho pequeno em apartamento pequeno. Então, eu sou da zona de estresse. Eu sou uma pessoa, por exemplo, quando eu peço uma coisa na farmácia, eu sempre esqueço de alguma coisa. Tinha uma farmácia que eu sempre comprava pelo aplicativo e nunca tinha opção, tipo assim, um histórico das minhas compras. Confira, você esqueceu algumas coisas, veja as coisas que você está acostumada a comprar e tudo mais. Eu nunca tive acesso, nesse aplicativo eu nunca vi essa solução, né? Por quê? Quem que compra geralmente em farmácia? Quem mais consome em farmácia? Quem tem criança pequena em casa e idoso. São pessoas que normalmente esquecem. Pode anotar aí, viu, Ângelo? Então, são pessoas que têm, assim, por perda de memória, e a maternidade, isso é comprovado cientificamente, a maternidade ela gera uma perda de memória, e além de tudo os afazeres que você tem, eu nunca vi uma solução. Então, o que eu vou? Para o método tradicional. Quando eu ligo na farmácia, que eu costumo até um pouco mais caro, mas o atendente já tem lá meu número. Oi, dona Cibele, tudo bem? Vai pedir hoje o quê? A fralda, não sei. Ele faz o papel que o aplicativo podia estar fazendo para mim, né? Então, eu acho assim, se eu não consigo, desde me relacionar com a minha equipe, me relacionar com o meu cliente, buscar soluções para o meu cliente, se eu não consigo exercer a empatia, me colocar no lugar do outro, né? E como é que eu faço isso? Por meio da fala. Eu preciso aprender a falar. Eu preciso, muito mais do que uma pesquisa ultramente tecnológica, que você gaste rios de dinheiro, é perguntar para uma mãe, para um idoso, o que ele mais tem dificuldade na hora de fazer compra na farmácia, né? A fala, ela tem o poder de dar ordem. Se a gente repara na humanidade, no histórico da humanidade, o homem começa a se organizar em sociedade a partir do momento em que ele desenvolve a fala, né? Então, o processo terapêutico, o que ele é? Fala. Então, se eu falo dos meus sentimentos e emoções, eu ordeno e progrido, né? O que está lá na nossa bandeira? Eu dou ordem e progresso, né? Então, eu preciso aprender a falar mais. Quanto mais você aí, que é mãe de pequena também, né, Amanda? Eu sou sua fã de carteirinha. Eu acho que a gente, enquanto educadores das gerações futuras, a gente tem que lidar com isso, assim, dar oportunidade de fala para os nossos filhos. Bom, gente, e eu estou tão feliz com essa nossa discussão, vocês trouxeram pontos tão relevantes aqui, né? A gente já chegou aqui a uma conclusão, a partir da fala de vocês, de que as nossas escolas, elas estão precisam entrar num processo de reinvenção. A gente vê muito ainda do modelo da Revolução Industrial nos nossos ambientes escolares. Ok, a gente chega para o ambiente organizacional, então, talvez não tão pronto, não tão preparado para lidar com a nossa humanidade, com a humanidade do outro. E isso é um grande diferencial para as organizações. Então, eu queria fazer uma reflexão com vocês, o quanto que as organizações, as startups, precisam ser espaço de fala. O quanto que a gente precisa criar dentro das nossas empresas, né, um lugar seguro para que as pessoas possam falar, para que as pessoas possam empatizar, para que as pessoas possam se conectar. Então, o foco, ele não pode ser somente no tecnológico, no técnico. O foco precisa ser no humano. E aí a gente precisa criar, então, dentro das nossas organizações, uma cultura de aprendizado, uma cultura de pensamento, um lugar em que é seguro eu dar a minha opinião, um lugar em que eu posso ser quem eu sou, um lugar em que os líderes, o Ângelo trouxe isso dos líderes, em que os líderes, eles se colocam também como vulneráveis, que não sabem de tudo, mas que também querem aprender, porque os líderes também são seres humanos, eles não são super-homens e super-heroínas com capas, que vão resolver todos os problemas sem as suas
as suas equipes, né? Então, quanto que é relevante da gente criar culturas de pensamento dentro das organizações? E sobre isso, eu tenho um dado também da Deloitte. As organizações que têm culturas de pensamento, que têm culturas que favorecem o aprendizado, elas são esse dado é de 2017, tá, pessoal? Elas são 3 vezes mais rentáveis e têm um absenteísmo 4 vezes menor do que as empresas que não favorecem um processo de aprendizado e desenvolvimento, em que as pessoas não assumem o protagonismo das suas carreiras, em que a gente não trabalha a flexibilidade. Então, eu acho que isso é uma responsabilidade, queria ouvir a opinião de vocês sobre isso, mas eu acho que isso é uma responsabilidade também das organizações, de criarem esse espaço para fala, essa cultura de pensamento dentro das organizações. O que vocês acham disso? E eu diria que... desculpa, Ângelo, não só de fala entre os colaboradores, né? Como consumidora, quando eu tenho a experiência do produto e eu não quero ligar numa central e ficar 15 minutos para fazer ou uma reclamação, ou um elogio, ou uma sugestão. Eu quero falar direto com quem resolve. A solução, ela normalmente, dos problemas de uma organização, normalmente ela vem ou do cliente ou do colaborador, né? Às vezes até, se a gente pensa numa questão industrial, numa empresa não tão tecnológica, às vezes é o chão de fábrica, porque é o cara que opera a máquina, ele que sabe por que o produto não está sendo bem embalado, porque de repente você vai conversar, é porque esse óleo que comprou para melhorar a máquina aqui, para a máquina funcionar, ele não é bom, o bom é aquele outro. São soluções simples e a gente está lá gastando rios de dinheiro, que acha que inovação é algo extremamente cabuloso e oneroso para a empresa. Então, a inovação, acho que as soluções mais inovadoras, elas vêm dessas duas pontas, assim, tanto do seu colaborador interno, está muito mais fácil, muito mais barato, e do seu cliente, né? Eu acho que os líderes que tiverem essa escuta sensível, né? E eu acho que é uma escuta também, não só dos olhos físicos, mas dos olhos da alma, então. Eu acho que essa questão da empatia. Às vezes, o seu colaborador não está tão bem, chega e escuta, às vezes ele não está se sentindo confortável de se abrir ali naquele espaço, e numa troca de conversa, no café, você vai ter a solução de todos os problemas, né? Eu acho que desenvolver e abrir esse espaço de fala nessas duas pontas, eu acho que é necessário e urgente. Perfeito, Legal. A gente está indo aí para o final, eu vou passar para o Ângelo, porque eu acho que a Cibele chutou a bola para você fazer o gol, Ângelo, porque essa fala dela, né, foi da inovação e desse espaço. Faz esse fechamento aí para a gente finalizar, Ângelo. Vamos lá, Amandinha, aproveitando que a Cibele falou, ela citou lá na fala anterior dela, quando ela falou de farmácia, por exemplo, né, o quão a diversidade traz um enriquecimento para dentro da organização, né? Por exemplo, eu sou o cara que sou um shopper, eu vou na farmácia para comprar saúde, eu quero ômega 3, eu quero vitamina, eu quero complexo, eu quero coisas que não são remédios, né? Então, assim, estou falando de uma alimentação do futuro, estou falando de coisas que me fazem bem, o quão isso dentro de uma organização enriquece. Segundo ponto, a liderança ela tem que ser capaz de compartilhar sonhos, ouvir sonhos, co-criar sonhos e guiar sonhos dentro das organizações, né? Do ponto de vista corporativo, o top-down ele tem que vir, assim como vem a vontade de sonhar do chão, tem que vir de cima para baixo a ideia de flexibilização e de escuta desse sonho. Terceiro ponto, não só também nas empresas industriais, nas empresas atuais, nas startups, nas empresas inovadoras, e aí concordo 100% com a Cibele, a gente precisa ouvir a ponta, a gente precisa entender que o cara que faz a entrega no Rappi, no iFood, ou seja, em qualquer plataforma que seja, a gente precisa ouvir ele, porque ele que está na ponta, ele que está fazendo a entrega, a gente precisa retroalimentar isso dentro, a gente precisa entender a errar e aprender rápido, a corrigir o erro rapidamente, né? A gente precisa lidar com esse, a gente precisa aprender a lidar com esse ambiente de errar e ao mesmo tempo acertar aqui dentro, né, Amanda? E aí, fazendo um pouco desse fechamento do que nossa amiga Cibele estava falando, a gente precisa ser capaz de liderar e de lidar com um ambiente de
coletividade e, ao mesmo tempo, de compartilhamento dentro da organização. A gente precisa ser capaz de enxergar valor em todas as atitudes, né? Desde a pequena atitude para poder fomentar um espaço maior, para poder gerar esse espaço que você estava falando. Como que a gente pode fazer? Como é que a gente pode falar? Eu estou falando porque eu estou atualmente numa empresa que tem 90 anos, né, que é a Unilever, uma das maiores do mundo, e que ao mesmo tempo parece uma jovem, né? Estou falando de uma empresa que mais da metade dos seus colaboradores no corporativo não tem lugar fixo para sentar, que tem projeto de match de ideias para fazer. Então, atitudes como essas fomentam e transformam o ambiente aqui dentro e transforma a visão para o cliente que está aqui fora, que quer comprar a experiência também. É genuíno, é verdadeiro e fortalece essa visão de transformação cultural que a gente estava falando. Perfeito, pessoal. Muito obrigada. Eu quero agradecer imensamente pela oportunidade de estar aqui com vocês. A gente está caminhando aí para o final da nossa... A gente ficaria aqui horas e horas falando, mas a gente tem um tempo aí, a gente precisa partir para a finalização. Eu vou falar uma frase rapidinho, passo para vocês falarem as últimas considerações, as últimas frases de vocês para a gente finalizar. É muito comum a gente falar o seguinte: eu estou estudando e eu estou trabalhando, como se fossem coisas segmentadas. Uma hora eu estudo, uma hora eu trabalho. Então, acho que o que fica de maior aí dessa nossa conversa é tudo junto e misturado. A gente estuda e trabalha a vida inteira. A gente não vai terminar os nossos estudos, a gente vai estudar até o resto da nossa vida e vai reaprender, aprender, desaprender e se conectar com coisas novas. E esse aprender abre uma série de oportunidades e coisas que a gente nunca tinha visto antes. E com certeza isso é motor para que a gente consiga trazer soluções conectadas com as necessidades das pessoas, né? Obrigada, Ângelo. Quer falar as últimas palavras, Cibele? E aí a gente finaliza esse momento maravilhoso aqui. Perfeito. Acho que só finalizando, Amanda, e tão importante quanto isso que nós comentamos durante esse debate inteiro, que a gente passaria horas aqui, a gente precisa aprender a se relacionar, e a gente precisa entender que o nosso trabalho e a nossa vida, elas se relacionam, né? Eu não posso trabalhar uma vida inteira, ou pelo menos deixar que a vida me leve de qualquer forma, sem pensar que a minha vida está ali e o meu tempo estava ali, porque é algo irreversível, né? Então, acho que só para finalizar, o como a gente precisa fortalecer, a gente falou aqui de comunicação, a gente falou de tantas características, mas para quem está assistindo a gente, que está começando a empreender agora, que está começando o seu negócio agora, o como é importante escutar como uma competência de transformação, como um comportamento de transformação. Escutar, conviver com aqueles que já sabem demais, com aqueles que talvez sejam mais novos e começando depois de você, e como você consegue relacionar isso, porque se você consegue escutar, se relacionar em rede, você está gerando valor e está gerando valor para você e para o negócio que você está começando agora. Show! Sim! Bem, quero agradecer demais a oportunidade, dizer mais uma vez que é uma honra estar aqui com vocês. E eu acho que para deixar um último recado, eu acho que a gente perde muito quando a gente sai dessa condição de eternos aprendizes, né? Eu vou ser avó dos filhos da minha filha e ainda vou estar aprendendo a ser mãe dela, né? Eu vou ser CEO de uma empresa e ainda vou estar aprendendo a ser recepcionista, porque cada etapa da minha vida me traz uma demanda diferente, tá? Cada etapa da minha filha me traz uma demanda de mãe diferente. Então, que nós não saiamos dessa posição de eternos aprendizes, né? Vamos aprender. Todo dia mais a gente tem algo novo para aprender. Porque o novo sempre vem, né? Gratidão eterna. Sempre vem. Gratidão, gente. Obrigada, Sebrae. E até a próxima. Tchauzinho, gente. Obrigado, tchau. Olha eu aqui de novo, comi voando para poder voltar aqui com vocês agora ainda. A gente tem 2 conteúdos ainda rolando. Começa agora 1h, a gente tem no palco de transformação digital, uma super palestra com um case super interessante aí da Hotmart. Agora, se você não quer conteúdo e quiser acompanhar, a gente tem o Demo Day, que como eu expliquei antes, o Demo Day tá rolando, você vai pegar ele pela metade, mas ainda dá tempo de pegar muita coisa, com certeza. Entra lá, é só ir no palco principal. Lembrando, para qualquer uma das 2 alternativas,
tanto para ir para o palco de transformação digital, como para ir para o palco de ecossistemas. Vocês têm que sair do palco que você tá, da sala que você tá, ir ao ambiente gamificado, clicar em palcos e abrir a programação que você queira, ok? E se você também não quiser nem assistir o Demo Day pela metade e nem ir para o palco de transformação digital, a gente tem aí os estantes de startups, a gente tem 100 startups expositoras aí para você conhecer os modelos de negócio dela, bater um papo e fechar negócio. A gente tem os estantes institucionais, com uma série de programas, tanto do Sebrae como de parceiros, que você pode conhecer e saber como que eles podem ajudar o crescimento da sua startup. E a gente tem também o cafezinho, afinal, nesse horário, depois do almoço, nada melhor do que tomar um cafezinho aí para ajudar na digestão. Para tomar o café, você acessa o ambiente do café, tem várias mesas ali temáticas e entra na mesa com a discussão do tema que mais te agrada. Vamos debater, conversar um pouquinho e aproveitar e tomar esse cafezinho? Vem comigo!